tudo bem? Eu sou a Aline Vieira do Resenhas da Aline e eu tava gravando um vídeo aqui agora falando sobre a investigação da trombofilia e aí eu pensei, deixa eu falar logo um pouquinho sobre como eu fiz quando eu fui investigar para fazer meus exames. Eu vou colocar também aqui a lista dos exames que eu fiz, tá bom? Falar um pouquinho do tratamento que eu vou ter, que o médico vai passar pra mim na próxima gestação e vou conversar um pouquinho com vocês e resenhar, tá bom? Então deixa eu guardar isso aqui e vamos conversar um pouquinho pra gente resenhar. Quando eu perdi a minha filha, né, eu perdi a Nina no parto, depois eu vou contar pra vocês melhor tudo o que aconteceu. Acho que eu já consigo falar melhor sobre o assunto e acho que eu já consigo gravar, tá? Tô até com um colazinho aqui, ó, que eu ganhei no Dia das Mães. Meu marido me deu no Dia das Mães. Disse que era a Nina, que ela ia estar sempre comigo e eu sempre gosto de usar ele. E aí, o que que acontece? Quando eu perdi minha filha, foi aquele susto, porque assim, até então tava tudo bem, uma gestação tranquila, não tinha problema, não sentia nada, né? E aí, durante o trabalho de parto, que foi aquela correria toda, fizeram uma cesárea, mas ela já nasceu sem vida. Eu lembro que antes de o médico dar alta, eu pedi pra falar com o médico. Na hora, assim, eu não tava tão bem, assim, né, gente? Você fica meio... É um choque muito grande você receber a notícia que o seu bebê, que tudo que você esperava, de repente desaba, né? Mas aí, antes de ir embora, eu tive esse... né, de perguntar assim, não, cadê o médico? Aí minhas irmãs estavam na hora, ele falou algumas coisas que depois elas falaram pra mim, que eu nem tava lembrando mais. Mas uma coisa que eu lembro é que ele falou dessa questão da placenta. Ele falou, olha, uma coisa que me chamou a atenção foi que sua placenta era muito pequena. Sua placenta era muito pequena. Ela devia estar em sofrimento fetal, você tem que ver isso para uma próxima gestação, pesquisar isso. Ele nem falou trombofilia, né? Ele só falou que a placenta era muito pequena e falou que ela nasceu com baixo peso e tal. Só por ele falar isso, né, graças a Deus ele falou isso, porque assim, a gente não autorizou a autópsia, nem eles falaram nada de análise de placenta, nem sabia que podia fazer. Quando foi depois que eu já estava em casa e tal, que eu comecei a lembrar mais das coisas e eu comecei a pesquisar as coisas relacionadas à placenta, e aí eu vi que trombofilia causa esse problema na placenta, na irrigação, no desenvolvimento da placenta, né, pequenos trombos, trombose que vai ter ali na placenta, deixa ela envelhecida mais rápido, a questão da restrição de crescimento, que pode ser causada pela trombofilia. Foi juntando os pedaços, né, eu achei o grupo no Facebook Vencendo a Pré-Eclâmpsia, que aí foi um norte para mim, as meninas me ajudaram muito. Eu comecei a pesquisar, a ler tudo que tinha lá, e tudo que aconteceu batia com trombofilia. No fundo, eu já sabia que eu tinha algum tipo de trombofilia, porque não era possível, né? A placenta dá daquele jeito sem ter nada, gente, pelo amor de Deus. Eu comecei a pesquisar, porque assim, eu vejo muita resistência de algumas pessoas em não querer ter nada. Claro que a gente não quer ter nada, né, gente? Ninguém quer tomar uma injeção todos os dias. Quem quer tomar uma injeção todo dia, pelo amor de Deus? Ninguém. Mas a gente tem que investigar, porque se você tiver e engravidar sem investigar, é pior. Já pensou você passar por uma segunda perda? Ou então você passa sufoco na gestação, ter uma pré-eclâmpsia, ter o bebê ter uma restrição de crescimento severa, um parto prematuro? Eu acho que é pior não investigar, ficar no escuro, do que você correr atrás. É doloroso? Ninguém quer perder um filho, ninguém quer ter um problema, mas a gente tem que fazer nossa parte. É como eu sempre digo, Deus, tudo, né, tem os planos de Deus, tem coisas que a gente não consegue entender, mas Deus dá o livre-arbítrio e Ele dá a oportunidade para que a gente possa correr atrás. Deus foi me mostrando as coisas para que eu pudesse entender o que pode ter acontecido com ela, para que isso não aconteça novamente, o que eu puder fazer para que não aconteça novamente. Eu comecei a investigar, então eu fiz um plano de saúde, corri atrás do médico. O primeiro médico que eu fui, ele praticamente deu risada, assim, tipo, o que que eu tava fazendo? Eu fui com 45 dias pós-parto nesse médico, porque eu queria saber se estava tudo bem, eu sentia muitas dores, minha barriga doía muito. Fui para saber como é que tava, já queria entender melhor, conversar. E quando a gente perde, a gente gestacional, a gente já fica pensando na próxima gravidez, porque o colo tá vazio, o desespero é muito grande. E você já fica naquela ansiedade, meu Deus, quando eu vou poder engravidar de novo? Não vai substituir minha filha, jamais. Mas você fica com a esperança de que vai ter um outro bebê para acalentar seu coração. Eu já queria ir no médico para saber o que ele ia dizer, eu queria tentar entender melhor. Eu tava muito frágil ainda. As primeiras consultas que eu fui, eu chorava todas as consultas. Eu não conseguia nem abrir minha boca, eu já começava a chorar. Quando eu fui nesse médico, eu lembro que ele falou assim, tipo... Mas tá sério, Edu, só com 3 meses que é pra você vir no médico. Não é pra você vir agora. Ele ainda olhou, falou que o útero já tinha voltado pro lugar. Ele falou, olha, tô até impressionado, voltou pro lugar já. Mas só daqui a 3 meses. Você não tem que vir pra médico agora. Aí eu falei, não, mas eu queria saber por conta da gestação. Ele na gestação?
Gente, ele foi muito frio, sabe? Ele falou assim pra mim, tipo, 1 ano, 2 anos pra engravidar. Mais 2 anos que era certo. Antes disso era uma loucura engravidar antes. Aquilo ali mata a gente, né? Porque assim, gente, o médico falar pra uma mãe que tá com o bebê no colo, né? Que tá com o seu bebê no colo, que é pra ela esperar um tempo pra engravidar novamente, é uma coisa. Mas falar pra uma mãe de anjo, a pessoa acabou de perder seu filho, 2 anos ou mais, a gente sabe que pode engravidar antes, né? Falar 2 anos, gente, aquilo ali me matou. Nem voltei mais lá. Falei, não volto mais nesse médico, não. Ele é muito frio. Nossa, totalmente sensível com a minha perda, sabe? Foi fatalidade, fatalidade. É porque assim mesmo, bebês acontecem isso, assim, tipo, como se fosse eu perdi um sapato. Gente, é absurdo que alguns médicos falam e o jeito como trata a pessoa após uma perda, né? Cadê a humanização, né? Peguei, procurei outro médico, já tinha até marcado, eu tinha marcado os dois, cada um em uma clínica. Como eu fiz o plano de saúde, né? Eu já fui marcando os médicos tudo. E quando eu fui, assim, ele foi muito legal comigo, ele foi muito educado, assim, conversou muito. Eu passei um tempão no consultório. Todos, como eu falei pra vocês, sempre eu chorava, né? Então eu comecei a contar, chorei. E ele falou a mesma coisa pra mim, olha, fatalidades acontecem. Ele até falou que ele também passou por uma perda e tal, que ele também tinha perdido um filho. E ele falou, olha, os filhos são de Deus, a gente não tem como evitar. Realmente acontece, bebês morrem, a gente não tem como prever tudo. Você é nova e tal, você com 3 meses você já começa a tomar ácido fólico e daqui a 6 meses você está liberada para engravidar. Com 6 meses você pode engravidar, que eu vou te acompanhar e tal, tal, tal. Eu falei com ele, né, que eu queria investigar, fazer todos os exames possíveis, que eu queria fazer os exames de trombofilia. Ele, não, você não tem trombofilia. É impossível, você chegou às 40 semanas, trombofilia perde no início. Então, assim, ele tava bem desligado com essa questão da trombofilia, gente. Trombofilia você pode perder em qualquer momento da gestação. Você pode ter uma trombose pós-parto. Como que o médico diz que seria impossível ter uma trombofilia porque eu cheguei às 40 semanas? Entendeu? Então, assim, eu já vi que ele não sabia, só que assim, eu não quis ficar debatendo com ele primeiro, porque eu não tinha condições. Eu não conseguia nem falar, que eu chorava. Eu só queria a guia dos exames. Eu não queria saber, eu não tinha condições nem de debater. Eu ia falar o que com ele, eu não aguentava falar, que eu chorava. Eu falei com ele, olha, eu quero pesquisar tudo, eu quero investigar tudo, todos os hormônios, enzimas hepáticas do rim, o que tiver, eu quero fazer exame de tudo, porque não tem condições de negócio desse. E eu não vou para uma próxima gestação sem saber o que aconteceu. Passou uma bateria de exames assim gigantesca. Mais de 70 exames. Hormonais, enzimas hepáticas, renais. Ai, gente, passou tanta coisa, urina, fezes, tudo que vocês imaginarem ele passou. E passou alguns, bem pouquinhos assim, acho que uns 4 de trombofilia. Mas vocês sabem que são vários exames, né? Tem até um vídeo já, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês do vídeo que eu fiz falando de todos os exames para investigação da trombofilia, tá? Ele passou pouquíssimos exames de trombofilia. Na mesma semana eu tinha consulta com a cardiologista, porque durante a gestação minha pressão foi ok. Mas após a perda, minha pressão começou a oscilar, começou a subir. Comecei a fazer um acompanhamento com a cardiologista para saber se eu tinha ficado hipertensa, o que estava acontecendo, né? Eu tava tendo picos de pressão. Fui pra cardiologista, peguei, conversei com ela, eu chorava, né? Eu já chorando, falando e tal, e ela falou assim, tenha calma, cadê os exames que ele passou? Eu falei, ele passou, mas ele não passou de trombofilia que eu pedi, e eu quero investigar. E ela pegou e falou assim, olha, eu vou te passar mais alguns de trombofilia, tá? Cadê? Eu falei, ela que tava com a lista, ela fez, olha, eu vou te passar mais alguns aqui, e você vai fazer. Mas eu também acho que você não tem nada. Às vezes acontece da pessoa perder e não conseguir saber o que aconteceu. E só que ninguém me convencia disso, né? Aí ela passou mais alguns exames. Então eu fui, fiz essa primeira bateria de exames, sendo que nesse laboratório que eu fiz, 2 dos exames que o médico passou não autorizavam lá. Tipo assim, não era liberado pelo plano ali, naquela clínica. E um deles era R$ 500. Eu fiz, não, eu vou tentar fazer pelo plano em outro lugar. Primeiro eu vou fazer esse, depois eu corro atrás desse outro. Um dos exames que a médica passou, que foi a proteína S, ela colocou só a proteína S no pedido. Mas a proteína S são 3, a proteína S funcional, livre e total. O laboratório só fez a proteína S funcional, porque era o único que era liberado pelo meu plano lá. Os outros eu teria que pagar, fazer particular. E de todos os exames, alguns deram alterada. A prolactina deu alta, um pouquinho alta. Minha vitamina D deu baixa. O restante tudo ok, tudo ok. Só a vitamina D que deu um pouquinho baixa, que também é importante a gente investigar, fazer exames para saber como é que tá as vitaminas, principalmente a vitamina D. Ela é extremamente importante, principalmente para quem tá grávida e quem quer engravidar. Quando eu vi a proteína S funcional, o valor do laboratório
o limite era 63 e o meu resultado veio 56. Eu já vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, tá vendo? Tinha alguma coisa errada. Fui e levei pro médico pra ele olhar. E aí ele olhou os exames e ele falou que a proteína S estava normal, que o problema é quando dava alta. E aí eu já vi que ele, né, que ele não sabia muito sobre essa questão da trombofilia, porque assim, o problema da proteína S é a deficiência da proteína S, quando os níveis estão baixos, que a proteína S, ela é um anticoagulante natural do nosso organismo, então quando ela está baixa, é como se deixasse o sangue mais grosso, ela não está agindo como um anticoagulante normal, então deixa o sangue mais grosso, aumentando a chance de você ter uma trombose, e na gestação é muito perigoso por conta disso, que pode ocorrer trombos na placenta. Quando eu vi ali que ele falou da proteína S, eu fiz uma... Eu nem quis discutir muito. E como ele não tinha passado esse exame, ele falou, não, isso aqui você vê com a médica que passou. Ele nem quis contar. Novamente, eu mostrei pra ele a lista de exames que dessa vez eu já tava mais forte, eu já tinha feito os exames, eu já tava conseguindo falar mais, eu chorava menos assim nas consultas. Eu ainda chorei nesse dia, mas eu chorei menos. Eu peguei e mostrei pra ele a lista de exames que eu tinha visto no grupo, né? Falei pra ele, olha, eu quero essa lista completa, por favor, eu preciso fazer esses exames. Falta ainda esses aqui, esse aqui, e agora eu queria concluir a investigação. Ele não queria passar. Ele é tipo assim, ele meio que achou um absurdo, sabe? Eu pedi pra ele os exames. Tipo, ele ficou contestando comigo, achando assim errado. Ele foi muito educado, isso aí eu não posso negar. Ele foi muito gentil, mas eu senti que ele tava pé da vida. Porque assim, eu tava pedindo pra ele os exames que ele não queria me passar. Eu falei com ele, não, eu quero fazer os exames, o senhor por favor passe, é um direito meu, eu fiz plano pra isso, nananã. Eu insisti muito, gente, a ponto... Mas toda educada também, eu falando, respeitando ele, né? Eu não ia falar brigando com ele, né? Eu fui falando com toda a educação do mundo. Mas eu insisti tanto. Eu já tava mais forte, então eu consegui falar. E aí debater. E aí ele me passou os exames. Ele me deu a lista todinha dos exames. Eu vou colocar pra vocês aqui na tela a lista dos exames que eu fiz. Só que aí eu esqueci de pegar um pedido, um laudo, falando por que ele tava pedindo aquilo ali. Porque é muito importante quando a gente vai fazer pelo plano de saúde. Tem alguns exames que o plano só libera se tiver um relatório do médico, um laudo dizendo o que é que você teve. Às vezes até que tem que anexar a autópsia do bebê, da placenta, outras coisas para dependendo do plano para liberar. Então, como eu ia viajar, eu não queria dar duas viagens. Eu fiz, e agora? Se eu voltar nesse médico para pedir esse relatório, ele não vai me dar. Ele já ficou revoltado, como se fosse um absurdo, né, gente? Um direito nosso investigar. É um direito nosso saber o que a gente tem. Marquei uma consulta com a cardiologista, né? Eu tinha que levar os exames também da pressão para ela ver. Falei com ela, contei para ela, né, que o médico passou, mas que eu não tinha nem vaga e tudo. Eu não queria pedir a ele se ela poderia me passar. E ela, claro, nossa, ela foi maravilhosa. Ela falou para mim assim, ela fez, olha, é um direito seu investigar e saber o que você tem. Eu acho que você não tem nada. A proteína S deu um pouquinho baixa. Mas eu acho que até um erro de laboratório. Você vai repetir ela e fazer as outras que ficaram faltando, a livre e a total. Vou te passar a lista completa dos exames, vou te dar o laudo. É um direito seu investigar, tá bom? Você tem que fazer isso, você vai ter até mais paz se você fizer esses exames. E você vai e faça seus exames. E se o plano não liberar, você entre com um processo com ação, que é um direito seu. Aí, minha filha, eu peguei esse relatório, viajei, fui pra Salvador, que é umas 2 horas e pouca daqui, quase 3 horas de ônibus. Viajei, fiz os exames, e quando eu cheguei lá no laboratório do próprio DAP Vida, nem pediram nada. Gente, não pediu nenhum relatório, não pediu nada, ainda autorizou todos os exames. Eu quase caí dura e desmaiei de emoção. Gente, você não tem ideia do alívio que é quando você consegue fazer os exames. Nossa senhora, parece que tirou, sei lá, 1 tonelada das minhas costas. Só um que eu não consegui fazer da lista que eu levei foi o anticorpo antifosfatidilcerina. Foi esse. Porque não tinha o código lá no laboratório. Não tinha, a mulher olhou tudo. Procurei em laboratórios ao redor, em uns 6, 7 laboratórios eu procurei e nenhum tinha pra fazer esse exame. Só que quando eu consegui fazer todos aqueles, eu já tava assim com meu coração tranquilo. Eu fiz, pelo menos eu consegui fazer boa parte. Vai faltar só esse que eu corro atrás depois. Desses exames que eu fiz, dois deram positivos para trombofilia, que foi o MTHFR, o metileno tetridofolato redutase, no A1289C, que é heterozigoto, o meu resultado. E a deficiência de proteína S. Fora a gestação, porque geralmente a proteína S ela tende a cair mais na gestação, então a minha já é baixa
sem eu estar grávida, imagine quando eu tô grávida. Então, assim, na próxima gestação eu vou ter que utilizar as injeções de anticoagulante. A médica já fechou o tratamento, eu vou usar a de 40 e vou usar essa também, o ácido acetil salicílico, que ele é muito importante, tá? Prevenção mundial da pré-eclâmpsia, é fundamental que a gente use na gestação, tá, gente? Corre atrás também disso, fala com o seu médico aí. Já tô usando vitamina D, já tô usando metilfolato. Como eu tenho esse MTHFR, depois eu vou fazer um vídeo específico da proteína S, do MTHFR, tá bom? Que acho que fica melhor para não ficar muito longo. Mas quem tem essa mutação tem deficiência de uma enzima que faz a conversão do ácido fólico a metilfolato. Quando a gente utiliza o ácido fólico, ele tem que ser quebrado e convertido a metilfolato, que o metilfolato que vai ser absorvido pelo nosso corpo. Então, tem que ter essa quebra. Quem tem essa deficiência dessa enzima não converte 100% o ácido fólico em metilfolato. Não posso usar ácido fólico, eu tenho que usar já o metilfolato pronto para ser absorvido, porque eu tenho essa mutação. E aí eu já tô até utilizando, porque assim, tem que usar 3 meses antes de engravidar, né? O ácido fólico ou o metilfolato. Desses exames que eu fiz, 4 deram erro, deram presença de fibrina, coagulou a amostra, eles não conseguiram fazer. E aí eu vou viajar essa semana pra lá, pra refazer esses exames, que um deles é o PAI-1, o outro eu não lembro o nome agora, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. E tem 2 que é do fator de coagulação. Vou refazer esses exames. Mas se esses exames derem positivo também para trombofilia, o tratamento que eu vou fazer é o mesmo. O tratamento não vai mudar, vai ser de 40 também. E essa questão do anticoagulante, possa ser que mude a dose, mas só depois, durante a gestação. A gente acompanha com Doppler e com exames de anti-Chá e dímero para saber se tem que aumentar a dose para 60, subir para 80. Para vocês verem, né, gente? O médico praticamente jurou, 2 médicos falaram que eu não tinha nada, que era impossível. Um deles falou que era impossível ter trombofilia, porque eu cheguei, né, a termo e tal. Quem tem trombofilia perde logo. E eu tenho 2 tipos de trombofilia, sendo que uma delas é a proteína S, que está relacionada com restrição de crescimento que minha filha teve, e com perda tardia. Os médicos, eles estão muito desatualizados, a gente tem que correr atrás. A gente passa por uma perda, um sofrimento tão grande, ainda tem que pesquisar, ler, se empoderar, pra gente não passar por isso novamente. Porque se for esperar pela maioria dos médicos, a gente passa a perda. Não acredite em tudo que vocês escutam, não, de médico não. Corra atrás. Teve uma perda, teve algum problema na gestação anterior, faça a investigação da trombofilia, para que na próxima gestação você use o tratamento certinho e que você consiga sair da maternidade feliz, que é isso que eu desejo para todas vocês. Nossa, gente, já tô imaginando a próxima gestação, saindo da maternidade feliz e não chorando desesperada, sem nem saber o que é que tá acontecendo direito, sair com o bebê vivo nos braços, tá bom? Então não deixe de investigar, de correr atrás, por mais que seja doloroso, por mais que a gente fique com medo, fique ansiosa, investigue a trombofilia. Corra atrás, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do site, de outros vídeos para vocês. Lá no site também vai ter muito artigo. Eu tô fazendo vários resumos de artigos científicos para vocês sobre trombofilia, sobre ácido fólico, AS, várias coisas relacionadas para quem é tentante, para quem tá grávida. Vai ter muita informação bacana, gente. Tudo que eu puder fazer para passar informação para vocês, eu vou fazer. Porque foi uma coisa que eu prometi pra Nina, pra minha filha, e eu não vou deixar de fazer isso não, pode ter certeza. Me sigam lá no Instagram se quiser conversar comigo, falar comigo. Deixa de se inscrever no canal e já dá um like aí se você gostou do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve na lista VIP do blog para vocês receberem de forma exclusiva vários artigos, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha experiência, como eu comecei a investigar a trombofilia. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma. E vamos conversar aqui nos comentários. Deixa aqui perguntas, deixa a sua experiência também. Conta pra gente como foi a sua investigação, se você ainda tá investigando. Deixa lá no site também se você quiser, lá no meu Instagram ou no Facebook. Vamos conversar, montar essa rede de apoios juntas. Somos mais fortes, pode ter certeza absoluta, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.